Boa noite, meus amigos. Hoje nós vamos fazer uma coisa diferente. Hoje eu vim com tudo. Porque a gente vai dando liberdade para as pessoas, né, dona Dorothy? E elas vão se espalhando, né? Meus amigos, eu costumo dizer que eu sou um médium, modelo de entrada, assim, né? Básico, sem ar, sem direção hidráulica, assim, né? Então eu não vejo, não escuto, né? Não sinto, assim. Mas a espiritualidade fala comigo, fala no meu coração muitas vezes, através da música. Eu escuto muita música religiosa, mas muita música religiosa mesmo. Se você pegar e abrir o meu Spotify aqui agora, vai ter umas 5 playlists ali de cara, assim. Eu escuto música católica, música evangélica, muita música espírita. E o que eu faço? Eu coloco as músicas para tocar no aleatório e eu fico esperando, né? Pra ver se eles vão falar comigo, né? Se eles vão dar um toque. E quando a dona Dorothy e a Anaí me pediram esse tema, essa conversa da noite de hoje, eu estava escutando uma música e ela me deu um estalinho lá dentro do coração. E essa música é de um cara, um trabalhador espírita, de um artista espírita lá de Minas Gerais, o Denis Soares. Um cara muito gente boa, assim, e que pra mim é um dos maiores compositores, assim, da doutrina espírita, assim, em termos de música. E aí, eu convidei o Daniel, né? Então a gente vai fazer a música agora no começo, que é pra liberar ele, né? Que o cachê é caro, ele cobra por tempo, ele fica aí na frente. Então tá contando, né, o reloginho. A gente vai cantar essa música dentro das nossas limitações, né, Dani? E vocês receberam aí o papelzinho. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção na letra, porque a gente vai falar bastante sobre o que está escrito aqui na palestra da noite de hoje. A música se chama Apesar da Dor. Olho pro céu e as nuvens me impedem de ver o sol, mas ele ainda está lá. Por mais que eu não o veja, na escada inteira da vida, tristeza é só um degrau, eu subirei também. Faz mais aprender sobre tudo e sobre o nada, sobre o que eu quero ser, sobre aquilo que eu devo ter, ver tudo que eu posso ver, faz brotar inspiração. Quantas coisas passo então a ver que a vida tem, reconheço que vai além, dou a mão a outros meus irmãos, não há tempo perdido, sim eu olho pra frente. Apesar da dor, apesar da dor, sei que isso também passa, já não uso palavras, me refaço no silêncio, sinto como sou por dentro e aos poucos eu vejo tudo ser de novo só o amor. Vida que vai prosseguir me fez melhor entender do que sou feito e agora a dor é só lembrança. Me sinto pleno ao redor, vejo um sol a brilhar, ele vem de novo me mostrar que todo dia é uma chance de recomeçar. Isso também passa, apesar da dor.
Obrigado. Quem quiser contratar o Daniel, a empresária dele é a Anaí. Veja bem, meus amigos, lá no finalzinho, no penúltimo parágrafo, que é o refrão, fala o seguinte: vida que vai prosseguir me fez melhor entender do que sou feito, e agora a dor é só lembrança. E a palestra de hoje, a exposição, enfim, ela fala sobre seguir em frente. E aí a gente precisa refletir que nós estamos paralisados. Nós estamos reféns, muitas vezes, das circunstâncias que nos paralisam. E aí, a gente costuma dizer que, eu tenho uma opinião imparcial sobre isso ou sobre aquilo, né? E na verdade, não é possível que a gente tenha uma opinião imparcial sobre qualquer que seja a situação. Por quê? Porque nós enxergamos a vida através de lentes. Essas lentes são o lugar onde tu foi criado, a forma como tu foi criado, os valores que tu foi criado, as experiências que tu teve na vida até aqui, os traumas que tu teve até aqui. Então a gente olha a vida com essas lentes. E muitas vezes, e principalmente os traumas, eles vão fazer com que a gente olhe a vida de uma maneira a nos restringir a nossa capacidade de agir. E o estudo da noite de hoje, meus amigos, ele é construído em cima de uma coisa que a gente chama de série psicológica do espírito Joana de Ângeles, através da psicografia do Divaldo Pereira Franco. Então eu trouxe alguns deles que eu tinha lá em casa, vou deixar aqui na casa, quem quiser estudar um pouco mais essa obra. E aí a Joana de Ângeles, ela vai trazer um conhecimento sobre psicologia, e esse conhecimento dessa série psicológica, ele se faz necessário se a gente quiser entender a psique humana, a nossa mente, através da luz da doutrina espírita. E como o nosso mental e os nossos fatores psicológicos influenciam na nossa vida. E muitas vezes, né, nós somos constrangidos em um ciclo. E esse ciclo ele vai se retroalimentando e vai se renovando e a gente não consegue se livrar dessas amarras. Então, através dos nossos traumas, das nossas histórias, muitas vezes dos nossos problemas lá com os nossos pais, né? Então a gente vai gerando inseguranças, vai gerando medos, culpa, e a gente vai ficando ansioso, vai ficando estressado e muitas vezes a gente nem vê o motivo aparente. Então, naturalmente, pessoas que foram criadas em lares muito exigentes, com pais muito exigentes, essas pessoas manifestam muitas vezes insegurança, instabilidade. Muitas vezes aquele que tem um problema não resolvido com o seu pai, com a sua figura paterna, masculina, reflete em todos aqueles masculinos os seus problemas, os seus anseios, as suas dificuldades. Às vezes, um menino muito apegado à mãe não consegue se desenvolver na sua maturidade enquanto ser individual, porque ainda vive aprisionado como filhinho da mamãe. Então as nossas histórias, elas vão nos aprisionando num ciclo que tem 3 grandes pontos. O primeiro deles é quando eu sou a vítima. Então tudo o que acontece, coitadinho do Guilherme, é porque eu sofro muito. É porque o mundo me oprime demais. Eu sou um pobre coitado. E aí alguém chega em ti, né? E bate no teu ombro e ainda diz assim: é verdade, né? Como tu sofre, né? E aí a gente vai alimentando isso dentro de nós, esse vitimismo. Daí a gente acha que é a vítima de todos os problemas do mundo. Esse é um ponto desse ciclo de auto-culpa,
e de prisão. O segundo ponto é quando a gente entende que não é a vítima. E eu digo, não, eu estou sofrendo, mas há motivos, há causas do meu sofrimento. E aí a gente vai para o segundo ponto, que é o autoflagelo. Então é o seguinte, é a pessoa que acha que é a pior pessoa da história do planeta Terra. Já conheceram alguém assim? É tudo que tu fala para a pessoa, dá um elogio para a pessoa e diz, não, eu não mereço, que eu sou ruim, que eu fui, na outra vida. E a pessoa vai nutrindo a sua psique, vai inundando a sua mente com um comportamento de auto-opressão. Veja, o mundo já não é fácil, já é difícil. E aí se eu fico além do mundo, me espizinhando, então a pessoa vive com um chicote na mão, batendo nas próprias costas. Ai, como eu sou ruim, como eu sou pequeno, como eu sou desgraçado. Esse é um ciclo. Então, a gente tem o ciclo do vitimismo, a gente tem o autoflagelo, e aí a gente tem um terceiro, que é um pouquinho diferente, mas também é um ciclo que não nos liberta, que é o da autoconsagração. Que a pessoa já entendeu que não é o pior ser do planeta Terra, não é a vítima de tudo. E aí, essa pessoa, ela é caracterizada por uma frase que é muito boa, que é, esse é o meu jeito. Então a pessoa está aprisionada numa condição em que ela não vai nem para frente nem para trás. E ela se protege dizendo, não, esse é o meu jeito, aceita quem quiser. E aí ela começa a acreditar naquilo. Ela começa a acreditar que não, eu sou uma pessoa fantástica. E isso, os meus companheiros aqui do trabalho mediúnico não vão me deixar mentir, isso alimentado vai se transformar num tipo de obsessão que a gente chama de fascinação. Que é o tipo de obsessão mais perigoso. Porque ele parte do pressuposto que aquele que está sofrendo, ele acha que está acima de qualquer condição. Então ele se acha muito bom, muito perfeito. Esse é o meu jeito, eu faço as coisas do meu jeito mesmo. Eu não vou mudar, o mundo tem que me aceitar. E a gente vive nesse ciclo. Ora eu entro numa crise de autorreflexão e penso que sou a pior pessoa da história da humanidade. Ora eu entro num processo em que eu acho que o mundo me deve alguma coisa, que a religião me deve alguma coisa, que os meus familiares me devem alguma coisa. E ora eu estou nesse ponto de achar que eu sou superior, que eu não preciso mudar, que eu não preciso melhorar, que eu já atingi uma condição de plenitude nessa vida. E a gente vai vivendo nesse ciclo e a gente não se liberta. E a gente não consegue entender o lugar onde nós estamos na vida. Sabe, tem gente que diz assim, minha vida ela não desenvolve, porque a gente está paralisado. A gente está vivendo um ciclo em que a gente não se liberta para entender a realidade. A gente não para pensar onde nós estamos. Nós estamos no mundo de provas e expiações. No mundo de provas e expiações, aqui no plano terreno, na relatividade, nós vamos sofrer. Eu estaria sendo hipócrita, eu estaria negando o espiritismo se eu chegasse agora para vocês aqui e dissesse, gente, se você entrar pelaquela porta ali, uma vez por semana, você não vai mais ter dor, você não vai mais sofrer. Eu estaria mentindo para vocês, porque a dor, o sofrimento é uma condição da encarnação no mundo de provas e expiações. E isso pode parecer pesado, pode parecer difícil. Alguém deve estar pensando, meu Deus, que palestrante pessimista.
Mas isso liberta se a gente, a partir disso, dá o próximo passo. Se a partir disso a gente segue em frente. A partir do momento que eu sei que o sofrimento, a dor, ele é inevitável, eu consigo me preparar. Eu consigo estar apto a enfrentar esses problemas. A partir do momento que eu sei que eu não sou perfeito e convivo com pessoas que também não são perfeitas, eu estou mais apto a encarar o defeito do outro com naturalidade. Eu sou gremista. Quando eu, atualmente, ligo a TV para assistir o jogo do meu time, eu já sei que vai ser um jogo ruim. Então eu não me decepciono mais, porque eu já estou esperando. Já estou esperando a desgraça. Se eu vivo a minha vida sabendo que mais cedo ou mais tarde algo vai dar errado, eu passo a estar preparado. E eu deixo de ser vítima da circunstância e passo a ser um agente de transformação da circunstância. Porque tem uma diferença. Uma coisa é eu ser abatido pela dor. Outra coisa é eu, na dor, estar conduzente da minha vida. Sabe, a gente fala muito sobre empoderamento na sociedade atual. E pouco se ensina as pessoas a se empoderarem a nível espiritual. Jesus, no momento da crucificação, ele diz: Pai, afasta de mim esse cálice. E muita gente acha que nesse momento Jesus está pedindo arrego, né? Está dizendo: Pai, afasta de mim esse cálice. Na verdade, Jesus estava citando um salmo bíblico. E os salmos são canções escritas por Davi. Ou seja, no momento do ápice do sofrimento carnal e terreno de Jesus, ele está louvando a Deus. Jesus, no momento em que os soldados chegam para prendê-lo, e eu já contei essa história aqui umas 100 vezes, né, Diniz? Os soldados chegam para prender Jesus, e quando eles dão voz de prisão a Jesus, Pedro desembainha a sua espada, porque Pedro era agente da gente, né? Era meio barra pesada assim, né? Escreveu, não leu, o pau comeu. Então Pedro, ele desembainha a espada e corta a orelha de um soldado. Jesus, o cara era diferenciado. Ele junta a orelhinha, soldado da terra, né? De certo, dá uma batidinha para tirar a areia e coloca a orelha no lugar. Isso está narrado no livro Boa Nova. E ele diz para Pedro: Pedro, embainha a tua espada. Dá uma segurada, Pedroca. E ele então deixa que os soldados o levassem. Vamos deslocar o nosso campo de visão para entender quem é Jesus. Se Jesus quisesse, ele saia voando dali. Não tinha poder para isso. Mas ele deixa com que os soldados o levem. Ele faz toda a peregrinação conduzindo a sua cruz até o momento do martírio. Jesus conduz e é o gestor da sua dor. E lá em Mateus, capítulo 16, versículo 24, Jesus vai dizer: todo aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Jesus está nos dizendo: tome a sua cruz, ou seja, assuma a sua dor. É pegar a dor, que às vezes parece gigante na nossa frente, e dizer para ela: eu sou maior que você. Eu creio em um Deus de amor que me sustentará diante de qualquer dor. Não é a dor que diminui,
É nós que crescemos apoiados em Deus diante dela. Isso é empoderamento espiritual. Conversávamos esses dias eu e Dani, e a gente estava fazendo um comparativo entre as religiões, e sem demérito em nenhuma delas, mas o Espiritismo, ele através do esclarecimento, através do estudo, do entendimento dos preceitos básicos do Espiritismo, ele te dá poder, não o poder de estar acima de qualquer coisa, mas de que diante de qualquer coisa você vai saber como agir. Então, meus amigos, para já ir me ensaiando para o final, a gente precisa se libertar. Se libertar da culpa. Os erros ficaram no passado. Na escada inteira da vida, a tristeza é só um degrau. E eu subirei também. A gente precisa se libertar da culpa. A gente precisa se libertar dos nossos erros do passado. A gente precisa se perdoar. Tem gente que comete um erro na vida e vive refém desse erro o resto da vida. Todo mundo na volta já perdoa a pessoa, mas ela não se perdoa, ela não se liberta. A gente precisa se libertar do medo de agir em Deus, agir no bem. A gente está paralisado, a gente não consegue fazer nada pelo outro, a gente não consegue nem fazer por si mesmo. A gente precisa se libertar e entender que o que eu faço é só uma parte. O que Jesus faz é gigantesco. É uma mudança de pensamento. E agora aquele momento que a Anaí não gosta que eu cito as palavras gregas, né, Anaí? Arrependimento, a gente fala assim, fulano se arrependeu. Arrependimento tem origem na palavra grega metanoia, que significa a mudança de mentalidade. Então arrepender-se não é ficar dizendo, eu errei, como eu sou ruim, como eu sou malvado. Não, é mudar a forma de pensar, mudar a mentalidade diante da vida. Parar de acusar os outros e a si mesmo e tentar transformar, tentar construir algo. E aí agora sim, ao final, prometo, eu vou contar para vocês uma historinha. Estava numa marcenaria lá, tinha a caixa de ferramentas, né? E aí as ferramentas, elas estavam brigando ali entre elas. E aí elas resolveram fazer uma assembleia. E aí o Martelo, que era o presidente das ferramentas, ele começou a falar, mas quando ele começou a falar, ele foi interrompido. Porque as ferramentas disseram assim, Martelo, tu não pode ser o presidente dessa comissão aqui. Porque tu vive batendo nos outros. Tudo que tu sabe dar é paulada, pancada. Daí o Martelo disse, não, eu saio, Aldo. Mas o parafuso tem que sair também. Porque ele fica só dando volta, dando volta, dando volta. O parafuso se tapou de novo, né, Cida? E ele disse assim, eu saio. Mas eu só saio se a lixa sair também. Porque ela está sempre limando os outros, né? Aí a lixa disse, não, eu saio. Mas eu só saio se o metro sair também. Porque ele sempre mede os outros sob a medida dele. Sempre julgando. E aí eles foram naquele bafafá ali, né? E aí o marceneiro, vão trocar para carpinteiro. Trabalha com madeira também, mas vai servir melhor aqui no meu exemplo. Chegou o carpinteiro, pegou aquela caixa de ferramentas e começou a trabalhar. Só que é trabalhar de verdade. É assim, ó.
baixa a cabeça e ó, pauleira. E aquele carpinteiro começou a trabalhar, foi utilizando todas as ferramentas. E aos poucos aquela rude madeira, aquela madeira bruta, foi se transformando num lindo móvel. Então ele sai dali. E as ferramentas voltam a debater. Então o serrote perde a palavra e diz: amigos, fica evidente que todos nós temos os nossos defeitos. Todos. Mas também é evidente que o carpinteiro sabe usar as nossas melhores qualidades. Eu vou dar um biscoito para quem adivinhar quem é o carpinteiro. Essa tá muito fácil, né? José, né? Responde. Ela respondeu. Respondeu? Jesus. Eu tinha mais ou menos a tua idade quando eu comecei a frequentar essa casa e eu vi as primeiras coisas sobre Jesus. Daquela senhorinha de cabelo branco que está ali no fundo. E depois dessa outra senhorinha aqui de cabelo branco. Então com a vida dá voltas, né? Sabe o que mudou daquele tempo pra cá? Eu mudei, né? Eu cresci. Eu tô aqui agora falando um monte de coisa que tu não deve estar aguentando mais, né? Sabe o que não mudou de 15, 20 anos atrás para hoje? Jesus. Jesus não mudou. Jesus era, é e sempre será a resposta das nossas vidas. Não sou eu que vou libertar vocês, não é esses livros que vão libertar vocês. É o coração de vocês, inundados, mergulhados na presença de Jesus. Porque apesar de todos os nossos defeitos, todos os nossos vícios, as nossas manias, as nossas chatices, Deus envia Jesus como um carpinteiro para lapidar a terra através das nossas qualidades. Quem sou eu para me auto-crucificar se o próprio Jesus já desceu da cruz? Quem sou eu para negar perdão a mim mesmo se Jesus já me perdoou? Quem sou eu para apontar o defeito do outro se o outro já foi abraçado por Jesus? Precisamos seguir em frente, meus amigos. Seguir em frente. Deixa o que passou no passado. Concentre-te na melhora diária. Concentre em ser um pouquinho melhor hoje, um pouquinho melhor amanhã. Vai ter um dia que vai dar uma ruim, gigantesca. Mas depois passa. Tudo passa. A música fala, né? Isso também passa, apesar da dor. Fiquem todos em paz. Os livros, para quem quiser, vai ficar ali na livraria, né? Muito obrigado.